Graça e paz, amados, bom dia, tudo bem? Estamos aqui em mais um Café com Pastores, neste sábado que Deus nos proporciona e faz parte das bênçãos dele sobre nossas vidas, porque se estamos aqui é porque estamos vivos, né? E com muita saúde, graças a Deus. Então eu peço que você nessa manhã compartilhe esse vídeo para outras pessoas que venham também assistir, venham acrescentar também pessoas para estar acompanhando esse Café com Pastores, pessoas que estejam necessitando de uma palavra, tenham buscado de Deus uma palavra. Estamos aqui todos os dias, né, ministrando uma palavra de encontro com o coração, com a proporção que as pessoas estejam buscando. Tá? Se você tem um coração aberto, um coração voltado para Deus, então a palavra de hoje vai ser para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Entenda que Deus tem várias formas de trabalhar e nós temos apenas que abrir nosso coração e deixar Ele ministrar, tá ok? Então eu peço que durante esse tempo que nós vamos estar ouvindo louvor, que você procure compartilhar esse vídeo para que muitas outras pessoas recebam também da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, nesta manhã de sábado. Amém? Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus, maravilhoso. Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. Glórias, glórias ao Senhor, meu Deus. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador,
manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Glórias, glórias, glórias a Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados, vamos abrir então nossa Bíblia em Jeremias 18, versículo do 1 ao 6, no qual eu vou estar lendo aqui. E a palavra de Deus diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aleluia. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Peço que o Senhor venha ministrar, Senhor Deus, em nossos corações estes versículos, ó Pai, que foi lido aqui agora. Que o Senhor, Deus, ministre, Pai, na área que precisamos. Mostra-nos, ó Senhor, que o Senhor é o nosso oleiro, que tudo que formos fazer, Senhor Deus, somos dependentes do Senhor em tudo, para tudo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu estava meditando nessa palavra, né? Como que o profeta tinha ouvido a palavra de Deus, ouvido a voz do Senhor, e interessante é que ele já tinha ouvido a voz do Senhor em outros acontecimentos da vida mais simples que Jeremias tinha. Jeremias ouviu a voz do Senhor enquanto observava uma amendoeira. Está no Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E também na água fervendo na panela, que está em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. E agora o oleiro moldando o barro. O interessante aqui é que Jeremias já tinha ouvido, né, a voz do Senhor em diferentes acontecimentos da vida dele. E agora Deus fala para ele: Jeremias, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Mas Deus estava falando com ele aqui no versículo 2: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Por que Deus falou para ele ir na casa do oleiro, sendo que não poderia falar com ele naquele lugar ali? E Jeremias então a palavra diz, né? Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Jeremias então saiu do local onde ele estava e fez o que Deus falou para ele fazer. Vá na casa do oleiro e ali ouvirás a minha mensagem. Deus poderia falar com ele naquele lugar, ele ouviria a mesma coisa, mas só que Deus proporciona outros lugares para poder falar conosco. Deus não fala conosco em qualquer lugar. Deus cria situações para poder falar com a gente, dando uma palavra, usa pessoas, usa vasos, né, para poder falar com a gente, dar uma palavra de incentivo, uma palavra amiga, um novo tempo de Deus. Tem pessoas que têm essa unção
melhorar a vida da pessoa através de uma palavra. E neste momento aqui, Jeremias não questiona a Deus. Ele poderia ter falado com Deus que, Senhor, mas eu passo lá em frente todos os dias da casa do oleiro. Mas não, ele não questionou. Ele foi na casa do oleiro, ele aceitou o que Deus falou para ele. Ele ouviu, entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele, queria conversar com ele naquele lugar. E Jeremias foi, chegando lá, ele ficou olhando, né? Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então Jeremias, eu creio que Jeremias, quando chegou na casa do oleiro, ele ficou observando ele trabalhar, mas o oleiro não tinha visto. A palavra de Deus não fala que o oleiro ficou olhando, viu Jeremias chegando. E então Jeremias ficou olhando daquele oleiro trabalhar com o vaso naquela roda, né? E aquele vaso se estragou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que estragou o vaso, foi o vaso que se estragou na mão dele. Tudo com o propósito de Deus que aquele vaso estragou. Foi dessa forma, por isso que Deus falou para Jeremias, vá à casa do oleiro. Então ali Jeremias viu aquele vaso quebrando e Deus falou com ele aqui. Então, no verso 5, então o Senhor dirigiu-me a palavra. Verso 6, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Esse oleiro, então, ele pegou o barro novamente, aquele vaso que se quebrou, ele pegou novamente ali, pegou o barro, ele juntou o barro, amassou novamente, voltou ele para a roda, e daquele vaso ele fez um outro vaso. E Deus, o que Deus falou aqui? Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, o que Deus quis dizer neste momento aqui? Que nós somos como barro nas mãos dele, nas mãos de Deus. A palavra que fala que Deus, que representa aqui, que o oleiro no caso é Deus, e nós somos o barro. A comunidade de Israel é o barro. E Deus faz dessa comunidade, faz das pessoas o que Ele bem entende, o que Ele bem quer. Ele faz conforme a vontade dEle. E muitas das vezes nós questionamos Deus, né? Nós queremos dar ordem a Deus, nós queremos colocar limites para Deus. A criatura dando ordens para o Criador, o barro dando ordens para o oleiro. Não, Senhor, me faz diferente, eu não quero ser dessa forma. Se eu tivesse sido diferente, nascido diferente, né, seria mais melhor para mim. A pessoa, no caso o barro, querendo dar ordem para o oleiro, mas Deus nos faz conforme a vontade dele. Então nós temos que prestar atenção no que Deus fala conosco. Deus levou Jeremias naquele lugar porque queria falar com ele daquela forma. O interessante aqui é que tem hora que Deus quer falar conosco em um lugar específico, num lugar certo, não é em qualquer lugar que Deus fala aos nossos corações. Deus quer falar conosco em vários lugares, mas conforme a vontade dEle, não quando a gente quer ouvir a palavra dEle. Deus escolhe as palavras para nos falar, as palavras que Ele quer ministrar aos nossos corações. É Ele que provê tudo, é Ele que faz as coisas de acordo com a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. O oleiro então viu aquele barro quebrado, ele começou a fazer outro de acordo com a sua vontade. Ele não trocou, ele não pegou o outro barro, ele pegou o mesmo barro do vaso, amassou e fez outro vaso. E muitas das vezes nós deixamos de lado algumas coisas que são passadas para nós. Por quê? Porque nós sabemos que tem muitas coisas que nós temos em nossa vida que as pessoas colocam algumas coisas para a gente fazer e nós deixamos de lado, nós não fazemos. Muitas vezes nós começamos a fazer uma célula, um PG, começamos a fazer uma
uma casa de paz. Deus coloca esses lugares para nós ministrarmos a palavra dele, uma cela, um PG, uma casa de paz, mas a gente, talvez frustrações que nós tivemos lá atrás, a gente fala, não, eu não quero mexer mais com isso. Meus amados, tirando uma lição deste vaso que estragou aqui, o oleiro não desistiu do vaso, ele perseverou, ele pegou esse vaso quebrado, ele fez outro. Da mesma forma Deus quer fazer de nós um vaso novo, um vaso para a honra. Deus quer fazer de você algo novo da parte dele. Ele quer fazer de você um vaso para honra e glória dele, para reter a glória dele na sua vida. Muitas das vezes nós não queremos, nós achamos difícil cuidar de um discípulo, somente porque ele não correspondeu ao seu discipulado. Nós achamos difícil cuidar de uma célula, de um PG, porque nós tivemos uma frustração lá atrás. Nós temos que viver o hoje, imaginando que Jesus volte amanhã. Nós temos que cuidar de vida sim, porque Deus, Ele não desistiu de nós. Assim como esse oleiro, aqui dessa mensagem de Jeremias, ele pegou o barro e fez novamente. Deus quer fazer de você um vaso novo, para reter, para segurar a glória que Ele tem para colocar na sua vida. Ele te fez com um propósito, Ele nos faz com um propósito. E os propósitos que Deus tem é o melhor para nós. Ele não deixa as coisas acontecerem de uma forma errônea, uma forma errada, uma forma que não tem princípios. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E você foi feito pela palavra dele. Deus te formou no ventre da sua mãe, Deus te formou, e Ele tem um propósito para fazer na sua vida, para cumprir na sua vida, assim como Ele mostrou para Jeremias aqui, que Ele pode fazer, apenas temos que deixar Ele trabalhar na nossa vida, apenas temos que deixar Ele cuidar de nós. A palavra diz aqui, que Deus é o oleiro, e nós somos o barro em tuas mãos, Ele faz da gente o que Ele quer. Jeremias aqui chegou nessa olaria, nessa casa do oleiro aqui, e ficou olhando, ele mexer com o barro, e ali na roda, e vendo isso, eu creio que Jeremias já tinha passado muitas vezes por esse lugar, mas nunca tinha entrado ali para prestar atenção como era feito o vaso. Então Jeremias ali, quando ele viu aquele vaso se desmanchando, foi quando Deus tocou no seu coração. E ele falou, acaso, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então eu creio, meus irmãos, que Deus tem muito mais para nos entregar, mas muitas das vezes nós queremos privar Deus de trabalhar em nossa vida. Assim como o oleiro estava trabalhando ali, Deus trabalha também em nosso favor. E a gente não vê o Deus trabalhar. O Jeremias não tinha visto o oleiro trabalhando outras vezes, mas quando ele entrou naquela olaria, quando ele viu o oleiro trabalhando ali, ele viu que Deus pode fazer da nossa vida, ou de todos nós, um novo tempo, um vaso para a honra. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas que nos são entregues em nossas mãos, e a gente se frustra, a gente se frustrou um dia, a gente deixou muitas coisas para trás, porque nós não sentimos bem em fazer uma célula numa casa, nós não sentimos bem em fazer um PG. Não, meu PG, nossa, muitas pessoas desistiu, eu não vou continuar, não quero fazer outro. Mas amados, nós estamos aqui para pregar a palavra, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem vai convencer a pessoa a estar voltando para o seu PG, a se manter no PG, na célula.
Apenas nós temos que levar a palavra, ministrar aquilo que Deus coloca. E Deus é fiel e justo para mostrar que nós estamos ali, é para ministrar aquilo que Deus tocar no nosso coração. Nós não podemos desistir das coisas que nos são entregues. A palavra fala que quando o barro estragou, ele não desperdiçou aquele barro. Ele pegou outro barro, ou o mesmo barro, formou de novo, colocou na roda e começou a fazer um outro vaso. O oleiro não queria que aquele vaso se estragasse. Puxa vida, né? Ele teve o trabalho ali de fazer aquele vaso, e talvez estava no final já para ele terminar aquele vaso, e o vaso quebra. Ele poderia muito bem deixar aquele barro de lado, pegar um outro. Não, mas ele preferiu pegar aquele mesmo que ele já tinha começado e fez um vaso novo, um outro vaso sem rachaduras. É isso que Deus quer fazer de nós. Se temos algum problema na nossa vida, se temos alguma rachadura, algum defeito em nós, Deus quer fazer de você um vaso novo. Nós só temos que aceitar voltar na casa do oleiro. Nós só temos que abrir nosso coração e voltar lá na casa do oleiro, que o oleiro vai fazer de nós um vaso para a honra e glória do Senhor, um vaso que vai reter a glória de Deus, um vaso sem rachadura, sem trinca, um vaso para ser ali exposto em lugar de glória, um lugar de honra. É isso que Deus quer fazer de nós, um vaso para a honra e glória, um vaso que não transmite maldade, que não transmite coisas erradas. Deus quer nos usar, meus irmãos, mas precisamos abrir nosso coração e deixar Ele trabalhar. Deixa o oleiro fazer de você um vaso de honra, um vaso novo. Mesmo que, se ele for quebrar esse vaso, possa até doer na sua vida, você pode até sentir dor, mas vai ser para o seu bem. Você vai receber o melhor de Deus ali. Você vai receber o vinho novo, a unção nova sobre ti. Você vai receber aquilo que Deus tem proposto, o propósito dele na sua vida. Você vai receber a partir do momento que você abre seu coração e deixa ele trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixa tristes, desanimados, descontentes, nos deixa com rachaduras. Não podemos reter a glória de Deus, que não nos deixa reter a glória de Deus. As rachaduras da nossa vida, os problemas espirituais, os problemas financeiros não podem abalar a nossa fé, não pode trazer trincas para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos que deixar Deus trabalhar, nós temos que ser alimentados pela palavra, viver de acordo com o propósito que Deus tem. É Ele que vai tapar as brechas da nossa vida, é Ele que vai ministrar no nosso coração onde estão as rachaduras, tirar do nosso coração as tristezas, as amarguras, para que nós possamos segurar a glória dele em nós. Tudo que nós temos que fazer é entrar novamente à casa do oleiro, é nos voltarmos totalmente para Deus, buscar nele o fortalecimento para a nossa vida, buscar nele um crescimento espiritual, buscar nele a força da nossa salvação, da nossa vida, e somente Ele vai nos manter de pé, somente Ele pode tapar as brechas, somente Ele pode colocar em nós uma glória existente nos céus, uma glória existente em tuas mãos, nas mãos do Senhor, para que nós possamos viver nossos dias na terra santa, na terra que Deus tem nos entregado, na terra que o Senhor vai nos levar. Precisamos trazer isso para nós, que nós temos que nos achegar ao oleiro, e o oleiro vai transformar a nossa vida, vai tapar as brechas, vai tirar toda maldade de nosso coração, para que possamos viver um tempo novo, ter experiências novas com Ele.
Eu creio que quando Jeremias saiu ali da casa do oleiro, ele saiu com um novo despertar na sua vida. Por quê? Porque foi através dele ter entrado ali, ele saiu transformado. Ele ouviu a voz do Senhor ali. Então, meus amados, que essa palavra desta manhã faça com que você volta novamente à casa do oleiro, deixe ele trabalhar no seu coração, deixe ele fazer de você um vaso para honra e glórias, deixe ele fazer de você um vaso para reter a glória dele, a unção dele, o vinho novo dele, o óleo da unção sobre você. Lembre-se, um vaso rachado, se você colocar o óleo, uma água, ele vai vazar e vai ficar vazio novamente. Mas um vaso novo vai reter a provisão de Deus, vai reter a glória dele, vai reter ali a unção dele sobre a sua vida, e você vai fazer coisas maiores do que você já fez, coisas maiores. A palavra de Deus fala que coisas maiores, Jesus disse, né, que coisas maiores do que ele fez nós vamos fazer. E tudo isso nós precisamos voltar à casa do oleiro e deixar ele trabalhar em nós. A palavra de Deus lá em Mateus 6 diz: quando fores orar, entre no seu quarto e feche a porta, porque no secreto Deus falará contigo. Então existe lugares específicos para ele falar com você, não é em qualquer lugar. Então busque um lugar para Deus falar com você. Quando Deus ministrar no seu coração, ouve a palavra do Senhor e não endureçais o vosso coração. Deus quer fazer de você um vaso para a honra e glórias. Deus quer fazer de você um vaso cheio do poder dele, um vaso que segura a presença dele em ti, e você faça a diferença por onde quer que você passar. Volte para o lugar de adoração, volte para a casa do oleiro. Ele está esperando você para te fazer um vaso novo. Ele quer te encher da glória dele. Ele quer te encher do poder dele, da manifestação da glória dele. Então, meu irmão, se eu fosse você, assim como eu tenho feito, eu tenho buscado muito de Deus para a minha vida. Eu tenho voltado à casa do oleiro, porque eu quero ser cheio a cada dia mais da presença dele. Eu quero fazer a diferença nessa terra através da palavra de Deus, através da presença de Deus em mim. E só vou conseguir isso se eu voltar à casa do oleiro e deixar ele trabalhar, deixar Deus trabalhar, Deus cuidar da minha vida. E nessa manhã eu peço que você seja um vaso sem rachaduras, um vaso cheio da presença de Deus, cheio do cumprimento da promessa de Deus, cheio do propósito de Deus na sua vida. Os propósitos não são seus, os propósitos são de Deus, e é Ele que faz que os propósitos se cumpram, mas você tem que estar cheio dele. Amém? Eu quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor tem ministrado, Pai, no meu coração, eu peço que o Senhor ministre também, Senhor Deus, na vida desses irmãos que ouviram a Tua palavra, Senhor Deus, neste sábado, neste café com pastores. Peço que o Senhor guarde cada um, Senhor Deus, que o Senhor leve eles novamente, Senhor Deus, à casa do oleiro, e ali, Senhor Deus, o Senhor cuida deles. Se tiver alguma rachadura, se tiver algum defeito, o Senhor possa fazer um vaso novo, e encher com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua sabedoria, Senhor Deus, para que possamos viver, Senhor Deus, a cada dia, e seja cumprido em nós o propósito do Senhor, ó Deus. Nós não queremos ser vasos rachados, para não desperdiçar, ó Deus, o que o Senhor tem colocado em nossa vida. Faça-nos, ó Deus, um vaso novo, assim como o Senhor fez, ó Pai, na vida de Jeremias. Faça em nós também. Mostra, Senhor Deus, a nós o propósito que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós. Eu oro, Senhor Deus, e já te agradeço, Senhor Deus, por esse dia, por essas vidas, ó Pai, que vão estar se chegando a Ti, voltando novamente à casa do oleiro, entregando suas vidas ao Senhor, para que o Senhor cuide deles, para que o Senhor, ó Deus, ministre no coração deles, ó Pai, a Tua palavra, que a Tua presença, Deus, enche cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.